E aí família, aqui é o Alex trazendo pra vocês mais um episódio desse programa maravilhoso que é o Playbook. E essa semana eu falei que eu ia fazer sobre o Sean McVay, que eu estava devendo pra vocês um episódio sobre o meu head coach favorito da NFL. Eu estou aqui até com a camisa do Los Angeles Rams, certo? Que ganhou aí do Minnesota Vikings nesse último Monday Night Football, né? Das playoffs aí. E, cara, foi uma partida, assim, espetacular, né? Tanto do ataque, mas principalmente da defesa dos Rams. Mas aqui trazer o que o Sean McVay trouxe aí pra bater essa defesa do Brian Flores, né? Que ele teve um plano de jogo muito bom lá na semana 8, quando esses times se enfrentaram. E futebol americano é muito um jogo de matchups, né, cara? Então os Vikings, em tese, foram um time bem melhor que os Rams durante a temporada, mas perderam duas vezes para os Los Angeles Rams, porque os Los Angeles Rams sabem como atacar o Minnesota Vikings. O Sean McVay, né, que é o técnico principal dos Rams, de onde vem o Kevin O'Connell, certo? Que agora é técnico do Minnesota Vikings. Então ele era coordenador ofensivo do McVay. O McVay conhece aí como o Kevin O'Connell funciona, né? Mas aqui, contra o Brian Flores, foi aí um dos melhores coordenadores defensivos da temporada também, o McVay, né? Trouxe um plano muito bom e deu pra ver que a semana de folga, assim, fez diferença pro planejamento de jogo dele, certo? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, família, o que a gente tá vendo aqui? Essa foi a primeira jogada da partida. E o Los Angeles Rams já está começando aqui, certo, com uma formação under center. Então é quando o quarterback está aqui recebendo esse snap direto do center. Ele não está afastado como na formação shotgun, certo? Eu vou trazer snaps de shotgun, vocês vão ver claramente a diferença do alinhamento do quarterback aqui, como nessa jogada. E o Minnesota Vikings está mostrando aqui uma marcação como se fosse no mano a mano, certo? Você vai ter esse safety aqui no fundo do campo, jogadores alinhados assim, né? E também está aqui mostrando talvez uma blitz, né, que é muito característica aqui dessa defesa, né? Então aqui de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, alguma coisa assim, né? Então é como a defesa está marcando. E quando sair o snap, eu quero que vocês reparem qual vai ser de fato a marcação aqui do Minnesota Vikings primeiro. Então vou soltar um pouco da jogada aqui para vocês verem, ó, que os Rams vão fazer o que a gente chama de play action, né? Então essa ação falsa de corrida. Então você vai fingir que vai entregar para o running back, mas na verdade é uma jogada de passe. Então o Stafford está vendo uma coisa, ele está olhando ali para a defesa antes do snap. Quando sai o snap ele fica de costas, porque ele vai fingir que vai entregar para o running back. Ele precisa fazer a leitura depois do snap. Então, um dos motivos de quarterbacks preferirem ficar em shotgun, por exemplo, o Joe Burrow gosta muito porque ele fica vendo a defesa o tempo todo. E não é o caso desse quarterbacks aqui under center. Você precisa processar depois do snap. Era muito uma dificuldade que o Jared Goff tinha no começo da carreira, por exemplo, né? Então aqui quando a gente solta o snap, ó, o Minnesota Vikings vai mandar 6 jogadores na blitz de fato, né? E o Stafford é muito bom contra blitz e vai ter uma boa proteção aqui. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ele vai estar aqui bem protegido, vai estar de costas, mas qual que vai ser a proteção, a cobertura, quer dizer, do Minnesota Vikings aqui? Então os Vikings estão marcando, na verdade, em zona, certo? Então agora que o Stafford vira, ele vai precisar processar o quê? Que os Vikings estão marcando aqui, certo? Com, aqui ó, e aqui inclusive é um cornerback que está fazendo a função do safety, né? O Gilmore, né? Então vai estar aqui com essa cover 4 aqui, digamos, né? Que é outro tipo de cobertura que o Brian Flores gosta muito. Então ele manda vários jogadores, né? Então ele manda uma blitz aqui de 6, mas cobre o fundo do campo com bastante jogadores. Tenta fazer você dar passes mais curtos, certo? Por exemplo, nessa rota que tá saindo aqui, né? Então o Tyrande ajudou a proteger, depois ele vai sair aqui. Então o Brian Flores quer o quê? Forçar você a fazer passes curtos, e aí os jogadores que estão lá atrás vão lá e fazem tackles para você ganhar poucas jardas. Mas o Stafford vai reconhecer essa rota do Puka, que os Rams usaram bastante ao longo do jogo para atacar esse espaço aqui, certo? Então o Puka vai quebrar aqui no meio do campo entre essas zonas. Então esse espaço aqui do meio do campo, ó, entre essas zonas vai estar livre contra esse tipo de cobertura, né? Porque em tese o jogador que estaria ali, né, que você teria um jogador aqui, por exemplo, tá lá na blitz. Então, quando você manda uma blitz, você fica com menos jogadores aqui na cobertura, né? E aí o Stafford vai conseguir fazer esse processamento aqui depois do snap. É um quarterback veterano, experiente, vai executar aí o passo pro Puka aqui, ó, que vai receber entre os jogadores do Minnesota Vikings. Olha aqui a separação que o Puka tem de todos esses jogadores, porque é uma rota perfeita para bater esse tipo de cobertura aqui e achar aqui o passe entre as zonas, né? Então, o Stafford muito bem protegido, né? E com uma chamada aqui muito boa do Sean McVay para bater esse tipo de defesa que o Brian Flores gosta muito de chamar. Aqui, família, o que teremos na segunda jogada? O Minnesota Vikings novamente vai chamar aqui uma blitz com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, certo? Então você vai ter 6 jogadores na pressão e aí você vai ter ali a cobertura relativamente igual. Então aqui parece que é alguma coisa relativamente igual àquela, né? O alinhamento, assim, se tem aqui um cara no mano a mano, por exemplo.
o Gilmore no Cooper Kupp, né? Então cornerback no wide receiver, né? Aqui a mesma coisa, aqui um safety, né? Mas o que a gente vai ter, na verdade? A gente vai ter uma cobertura em zona de novo. Mas por que eu trouxe esse snap aqui? Porque a gente vai ter uma coisa que é muito rara na NFL hoje em dia, que era muito comum, sei lá, nos anos 80 e que tá começando a voltar, né? A galera trouxe muito do Jalen Hurts, que fez pela primeira vez na carreira dele um passe desse tipo, que é o quê? A gente tá aqui de novo com o alinhamento under center do Matthew Stafford e quando você tá under center, que é um tipo de formação, por exemplo, que facilita o jogo terrestre, o play action, que foi a jogada passada, você dificilmente tem dropbacks, né? Então você dificilmente tem só um passe puro, que você sai dessa formação under center e não finge que vai entregar a bola pro running back, ou de fato entrega a bola pro running back correr, mas você faz o dropback, né, pra lançar o passe aqui, e é isso que a gente tem. Foi o único snap dos Rams, né, que fizeram dessa forma nessa partida, mas que eu trouxe porque é uma tendência que tá começando a voltar aí na NFL, que há muitos anos, né, já vem usando mais a shotgun formation, né, as formações under center estão começando a voltar porque correr com a bola tem ficado mais atrativo porque as defesas estão ficando mais leves, com mais safeties no fundo do campo. Então, esse jogo de ciclos e de gato e rato do futebol americano, então eu quis trazer esse snap aqui porque ele é bem legal, né? Então, soltando aqui para vocês verem que o Stafford vai direto, certo? Já vai passar ali, não tem nada do running back, né? Os Vikings vão mandar aqui essa blitz, mas na verdade vão estar marcando em zona. Então, de novo, o Stafford vai precisar fazer a leitura depois do snap, mas nesse caso ele tá olhando para a defesa, né? Então você vai ter aqui o Gilmore indo lá pro fundo aqui também, certo? Então aqui os jogadores marcando na mesma cobertura que estava antes. Mas ao invés de atacar esse espaço aqui do campo, certo? Que foi o que aconteceu aqui na última jogada, esse tight end aqui vai reconhecer o quê? Como o cara que estava me marcando foi lá pressionar, ele vai fazer o que a gente chama de side adjust. Então, assim que ele vê o jogador indo na blitz, ele vai virar pro quarterback para dar a opção. Então, tipo assim, o cara que estava aqui na minha frente, né, foi lá, tipo assim, pressionar, então eu vou dar uma opção aqui de passe pro meu quarterback. O Steve vai reconhecer isso imediatamente, vai soltar a bola aqui no seu tight end para um passe curto dessa vez, né? Então ganhou apenas 6 jardas aqui, mas ele vai e queima a blitz aqui perfeitamente, certo? Repondo. Se a pressão veio, eu jogo aonde, né, tá ali o jogador atrás dessa pressão, e aqui o Minnesota Vikings consegue fazer aí o tackle aí, né, para não ter tantas jardas, que é o que o Vikings geralmente gosta, mas aqui mostrando que o Stafford tinha um bom plano para bater a blitz. Aqui, família, novamente, então além das formações under center, aqui temos uma formação em shotgun nessa terceira jogada. Então olha aqui a diferença do alinhamento do quarterback em relação ao center, como ele tá bem mais afastado aqui, né? E aí, de novo, qual que foi o plano do Los Angeles Rams? Queimar essas blitz do Brian Flores, né? Então, se também o Stafford ali nas primeiras jogadas, né, estava bem protegido, né, aqui ele vai tentar queimar a blitz, porque não vai ter gente suficiente para bloquear os jogadores dos Vikings. Então, os Vikings vão mandar dessa vez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa chamada aqui é o que a gente chama de cover zero, porque você não tem nenhum safety lá no fundo do campo. Em tese, tá todo mundo marcando aqui no mano a mano, esses outros 4 jogadores, né? O running back vai ficar aqui para proteger, então você tem 5 jogadores de linha, 6 com o running back contra 7 jogadores pressionando. Então alguém tem que chegar no quarterback, e os jogadores que estão ali atrás estão esperando, né, que a bola saia rápido, jogadas mais curtas. Mas o que vai acabar acontecendo aqui? Vai ter um erro de comunicação aqui na minha leitura, porque esse jogador aqui tá, inclusive, ó, ele tá fazendo assim pro Gilmore, dizendo que ele entendeu, né? Mas quando essa jogada acontecer, ele não vai estar marcando em mano a mano, né? Esse jogador aqui, principalmente de dentro, que é onde ele teria vantagem aqui. Então, o que acontece? Eu vou soltar a jogada aqui pra vocês verem que o snap vai sair, o Stafford faz o drop back, e aqui, ó, tem um jogador vindo pra ele desbloqueado, certo? Então, os outros 6 aqui estão contados, mas esse cara aqui tá vindo na pressão, né? Então, ele vem aqui pra pegar o Matthew Stafford. Mas o que vai acontecer? Esse jogador aqui veio atrapalhar o Puka Nacua, que seria aqui a primeira leitura, né, do Stafford, por exemplo. E olha o espaço que fica aqui no meio do campo pro Tyrande acessar aqui, né? Porque esse jogador aqui, que é do Minnesota Vikings, né, que em tese estaria marcando ele aqui, foi lá atrapalhar a rota primeiro, né? E o Gilmore tá muito longe dele. Olha a distância que o corner estaria aqui do cornerback, né? Então o Stafford está olhando ali para o jeito, ele vai reconhecer e vai soltar essa bola bem rápido aqui para queimar essa blitz. Por quê? Mesmo que depois eu vou soltar só mais um pouco da jogada aqui para vocês verem que quando o Stafford chega aqui no topo, né, ele vai fazer esse passe aqui pressionado, vocês estão vendo o jogador tá chegando, então ele sabe que vai ter um cara a mais, ele precisa soltar essa bola rápido, ele precisa queimar essa blitz. O que vai acabar acontecendo aqui? Esse jogador, cara, ele vem aqui marcar, tipo, ninguém, eles não estão em mano a mano, é como se ele estivesse marcando em zona aqui. Sabe, enquanto esses jogadores aqui, ó, em tese estão marcando assim, o Gilmore talvez é quem devesse pegar esse cara, né? Não sei, esse cara deveria acompanhar o Puka. Eu não sei o que acontece aqui do lado direito, que
o Higbee fica completamente livre aqui no meio do campo. E aí o Stafford vai só lançar a bola para ele, certo? Já que tá todo mundo longe dele aí para fazer essa marcação, ó. Quando ele receber a bola aqui, não tem ninguém perto dele. E aí você ainda tem um pouco ali para conseguir bloquear o Gilmore, né? E olha como o 24 ele percebe rápido e vai tentar ali, né, fazer o tackle, mas aí o Higbee ganha jardas após a recepção, né? Marca aqui o touchdown do Los Angeles Rams. Então o Stafford, cara, que não jogou muito bem sob pressão nessa temporada, mas jogou muito bem contra a blitz. Ele consegue queimar a blitz, que é muito uma identidade do Minnesota Vikings, e aqui o Rams com bons counters, né? Então com boas respostas para esse tipo de marcação. E para finalizar, eu trouxe também essa jogada aqui para mostrar que é um pouco sobre o Matthew Stafford também, né? Geralmente essa coisa do esquema, né? De ter boas chamadas do McVay, de boas respostas, de bons planos, porque o Matthew Stafford aqui vai reconhecer que, né, o Minnesota Vikings vai mandar uma pressão para cima dele bem agressiva, então ele vai ajeitar a sua proteção para ter todo mundo contado, em tese, certo? E aí vai conseguir ter tempo para achar o seu passe. Então aqui tem sim um pouco do esquema do McVay, que não necessariamente nesse snap ajudou o jogador a ficar aberto, mas o que a gente tem aqui? Uma movimentação antes do snap, certo? Do Cooper Kupp aqui, para o que a gente chama de bunch formation. Então, quando você tem 3 jogadores aqui fazendo esse triângulo, a gente chama isso de bunch. E o que o McVay gosta de fazer? Ele gosta de não apresentar essa bunch e aí você coloca um jogador para formar essa bunch. Por quê? As defesas têm coberturas específicas para esse tipo de formação, porque você, por exemplo, não consegue fazer marcação pressão em todos os 3 recebedores. Os recebedores podem trocar o release deles, né? Então quem é o número 1, por exemplo, o Puka é o número 1 lá fora, certo? A gente começa a contar de fora para dentro. Então o número 1, número 2. Então o recebedor número 1 pode cortar os outros dois e ser o recebedor número 3 depois do snap. Então você brinca com as regras da defesa quando você tem esse tipo de formação. Então você forçar a defesa a se comunicar no segundo do snap é o que caracteriza aí esse ataque do McVay, por exemplo, né? O Vikings usa muito isso, o Dolphins gosta disso também, né? Então a gente vai ter isso daqui, o Cooper Kupp vai inclusive sair como número 2, então ele vai passar entre os outros 2 jogadores, então você tenta confundir o máximo possível essa defesa, né? Mas o Stafford aqui o que? Vai fazer esse ajuste no snap, então olha como a gente vê aqui nessa câmera tática, o OL fala uma coisa assim pro Stafford, o Stafford vai lá e ajusta a sua proteção, ó. Ele aponta, o Stafford vai lá, ó, então a gente vai trocar. Beleza? Então aqui agora vai estar, ó, o Cooper Kupp vai fazer a movimentação, isso vai mudar ali na secundária, né? E aqui, olha como o Minnesota Vikings está colocando muitos jogadores aqui nessa linha, certo? Então vai mandar a blitz aqui para cima do Stafford, certo? Como se fosse todo mundo aqui, o Stafford não sabe quem, né? Se é uma pressão simulada, se é de fato uma blitz, quais desses jogadores vão de fato pressionar, né? Então o Minnesota Vikings tem uma boa estratégia aí, né? Tipo essa defesa do Flores que pega muitos quarterbacks nesse sentido, você não sabe quem vai, quantos vão, né? E que funciona contra muitos quarterbacks, mas o Matthew Stafford, né, é um cara experiente. E o que vai acontecer aqui depois do snap também, que é muito legal. Então o Minnesota Vikings manda aqui os jogadores, certo? E aí, o que aconteceria aqui? Você tem essa rota aqui, passando pro meio do campo, que em tese quem tá responsável é o Gilmore, um corner, né? Então que ele teria que descer aqui para fazer esse tackle. Mas o Minnesota Vikings faz o que a gente chama de hot drop. Então, se essa daqui em tese seria a rota resposta do Stafford nessa hot route, ele vai colocar um jogador aqui, ó, subindo para esse lugar, justamente para entrar na frente dessa linha de passe. Então ali é sim a primeira leitura do Stafford. Vocês vão ver quando ele chega no topo ali do dropback, ele tá protegido por tempo suficiente, ele vai querer lançar essa bola aqui e ele não lança, porque ele vê que o cara tá subindo ali, né? Então para cortar essa linha de passe. E aí ele vai escolher lançar essa bola, na verdade, aqui no Cooper Kupp, né? Que tá em movimento, trocando o release, né? E ele sente que ele vai estar em vantagem contra esse quarterback que tava lá estacionado lá no fundo do campo enquanto o campo tá vindo em movimento, né? Porque o corner também tá esperando alguma coisa mais curta, que essa bola saia rápido, porque essa blitz precisa chegar. Você vai ter ali 3 jogadores marcando só o fundo do campo e um cara fazendo esse hot drop, então a blitz tem que chegar. Alguém tá desbloqueado, tem 4 caras, tem 7 caras indo, quer dizer, e aí apenas 4 cobrindo. Então alguém tem que chegar no quarterback. E aí então o Stafford vê o Cooper Kupp, né, em movimento contra um cara parado, vai fazer esse lançamento aqui, ó. Então vou soltar aqui a jogada para vocês verem mais um pouco. O Stafford, quando ele chega aqui no topo, ó, agora ele já reconhece, troca e vai lançar essa bola lá no Cooper Kupp, né, contra o Shaquille Griffin, enquanto você tem aqui, né, um jogador chegando, então ele vai fazer esse snap de novo. Esse passe, né, no caso. Indo estar pressionado, então ele consegue bater a pressão com o seu processamento rápido o suficiente, né? E aí lança a bola ali pro Kupp, né? Fazer a recepção aqui antes de tomar o hit, ele, o Kupp se ajusta aí pra jogada, fazer a recepção pro Los Angeles Rams.
É isso, família. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise tática do ataque do McVay, bem da defesa do Brian Flores também, né, que é bem legal, uma defesa bem diferente das outras da NFL, né, manda bastante blitz, é bem agressiva nessa era que, igual eu falei, a gente tem muitos, né, safeties no fundo do campo, né, os times defendendo cada vez, tentando evitar mais essas jogadas explosivas do ataque, né, e no começo da temporada a galera queria até banir esse tipo de defesa, que tava estragando o futebol americano, e agora a gente já vê os ataques com respostas para esse tipo de coisa, né, então aqui o Sean McVay foi muito inteligente, certo? Com esse esquema ofensivo dele. E o Matthew Stafford também, né? Mostrando que é um dos melhores quarterbacks da NFL. É um cara que ninguém quer enfrentar aí quando chega a pós-temporada. Um duo muito experiente. E tava faltando aqui um episódiozinho dele que eu sou muito fã, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like aqui nesse programa, os números ajudam demais, né? Então, se vocês engajam com esse programa, a gente pode trazer mais episódios, certo? Na próxima temporada, na off-season, vamos ver o que a gente consegue bolar aí. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Comentem aqui quem vocês querem ver na semana que vem, feedbacks, o que vocês estão achando, certo? E se inscreva aqui no canal do Endzone. A gente tem reunião de pauta toda segunda, cobrindo o que acontece na rodada. Agora a gente falando dos playoffs. Tem o timeout, fazendo a previsão da rodada também. A gente tá fazendo agora lives, certo? A gente fez 2 livezinhas aí assistindo aos jogos, né? A gente zicou o Minnesota Vikings em ambas. Vamos ver. Talvez a gente faça aí em Bills e Ravens essa semana, né? Pra vocês verem minha reação aí ao vivo com o jogo do Lamar. No mais, família. É isto. Vejo vocês na semana que vem. Até mais.